Enquanto o mundo se vê cada vez mais assustado e preocupado com a escalada das guerras que estão ocorrendo, e diante do caos instalado na geopolítica mundial, onde alianças estão sendo desfeitas, outras sendo firmadas de última hora, taxações absurdas de um dos maiores importadores e financiadores do planeta sendo aplicadas, o Irã enfrenta agora um aumento vertiginoso na violência em decorrência das manifestações nas ruas de várias cidades daquele país. Além disso, há um plano do Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo da República Islâmica, de se refugiar na Rússia, caso os protestos que estão em curso ameacem rudemente o regime. Khamenei, que tem sido duro em suas falas contra Trump e seus aliados, dizendo que, especialmente os Estados Unidos, terão o troco à altura. Mostra, por outro lado, que o medo acompanha também aqueles que se escondem por trás de túnicas. Mas como começou toda essa confusão no Irã? Tudo teve início com pequenas manifestações contra uma economia perturbada no final de dezembro de 2025. O fato é que estas manifestações, como o povo iraniano já cansado de tanto descaso do seu governo, se atualizaram para um levante anti-regime em todo o país. Eles persistem devido à repressão brutal das forças de segurança, já com milhares de mortes relatadas. No final de 2025, a inflação chegou a 42,2% no mês, com preços dos alimentos subindo na casa dos 72% e o rial, a moeda oficial iraniana, despencando para 1,4 milhão por dólar. É isso mesmo que você ouviu. Se o iraniano quiser ter $1 no bolso, terá que desembolsar outros 1,4 milhão de reais. E isso gerou uma frustração generalizada. Para tornar a coisa ainda pior, o Irã tem sofrido sanções internacionais, além de estar em conflito regional com a guerra envolvendo Israel por apoiar Gaza e Líbano. Com tudo isso, o povo iraniano só tem perdido e, portanto, resolveram levar o seu descontentamento às ruas. No dia 28 de dezembro, lojistas do Grande Bazar de Teherã deram início a uma greve que abalou toda a cidade. O Grande Bazar não só é um labirinto de compras importantíssimo para a economia, como, historicamente, é um ponto de encontro de formadores de opinião, considerado o local mais conservador e tradicionalista da sociedade iraniana. Bom, isso acabou gerando um efeito dominó. Lojas de vários outros pontos comerciais, incluindo shopping centers, foram também fechadas em protesto contra o caos econômico que vive o Irã. E o protesto ganhou mais adeptos. Com isso, a manifestação que começou pacífica começou a ganhar moldes de revolta, com o povo gritando "Morte ao ditador" e "Pahlavi voltará", em menção ao Shah Reza Pahlavi, ex-líder iraniano responsável por um grande impulso para a modernização de seu país, que foi deposto na Revolução de 1979 e morto no ano seguinte, vítima de um linfoma. Isso foi o bastante para que a manifestação se convertesse em confrontos com as forças policiais de Khamenei. Testemunhas afirmam que milhões estavam nas ruas quando as autoridades cortaram a internet e todas as outras comunicações com o mundo exterior. Atiradores de elite em telhados e caminhões equipados com metralhadoras pesadas abriram fogo, de acordo com testemunhas oculares e imagens de celulares. Na sexta-feira, 9 de janeiro, um oficial da Guarda Revolucionária Islâmica alertou na televisão estatal a todos que se aventurassem nas ruas: "Se uma bala te atingir, não reclame." Nada menos que 31 províncias mobilizaram com os slogans pró-monarquia e anti-Khamenei. Como resposta,
O governo impôs apagão de internet no dia 8 de janeiro, atirou com munições letais contra a multidão, invasão a hospitais e prisões em massa, causando pelo menos 2.000 mortes em 48 horas. Até o momento, a mídia relata que o número de mortos já alcançou a casa dos 6.000, mas as estimativas é que possam chegar ao dobro disso, uma vez que ainda há muitas mortes não contabilizadas, sem contar as que ainda serão causadas. Segundo informações, o que causou a dura resposta por parte da polícia foram os ataques a prédios governamentais e mesquitas, que são as instituições mais bem protegidas e limitadas de qualquer governo naquelas regiões. Entre os mortos, a grande maioria é de manifestantes. O número passa de 5.000. Em seguida, vêm soldados das forças do governo, somando pouco mais de 200 deles, além de dezenas de civis, inclusive crianças, que não participavam dos protestos. Agora, algo que é realmente assustador. As fontes que trazem os números são geralmente ligadas ao próprio governo iraniano. Mas, de acordo com o site Time, até 30.000 pessoas podem ter sido mortas nas ruas do Irã, somente nos dias 8 e 9 de janeiro. Quem teria passado tal informação ao site foram 2 altos funcionários do Ministério da Saúde do país. Em quem o mundo deve confiar? Nos dados oficiais do Ayatollah ou em profissionais preocupados com o que pode acontecer a eles mesmos e suas famílias? O presidente iraniano Ali Khamenei reconheceu as milhares de mortes ocorridas nos protestos, mas culpa única e exclusivamente o presidente norte-americano Donald Trump, que teria incitado o povo iraniano à manifestação, com a promessa de apoio militar dos Estados Unidos contra o regime do Ayatollah. O povo, que já estava à flor da pele com a crise imposta pelo seu governante, não segurou. Foi às ruas e não custou muito para que tudo isso se transformasse nesse caos. Segundo um pronunciamento feito por meio de seus canais institucionais, o Ayatollah atribuiu a Trump a responsabilidade direta pelas mortes e pela destruição ocorridas durante os protestos. Aos 86 anos, o líder supremo iraniano adotou um tom acusatório, chamando Trump de criminoso. Mas em momento algum ele fez referência à atuação violenta das forças de segurança do próprio regime, nem às medidas repressivas empregadas para sufocar os protestos. Desde o dia 9 de janeiro, Khamenei tem mantido a sua palavra de não recuar diante dos protestos. Contudo, a pressão parece estar maior do que ele imaginava. Agora, ela não é somente interna. Há um interventor muito mais forte do que toda a nação islâmica e que não tem gostado nada das atitudes do Irã ultimamente, especialmente quando o assunto é Israel. O Irã, desde o início, apoiou a Palestina e as ações do Hamas, propondo até mesmo apoio militar se fosse o caso. O Irã é também conhecido por já financiar, treinar e fornecer armas e informações ao grupo Hamas há décadas. Portanto, é considerado um grande inimigo dos Estados Unidos. Será que Khamenei vai mesmo tentar fugir para a Rússia, segundo ele mesmo já declarou? É bem possível, e talvez isso seja só uma questão de tempo. O mesmo tempo que levará para as frotas norte-americanas se aproximarem e fazerem o cerco ao país, o que já foi determinado por Donald Trump. Segundo o presidente americano, o que aconteceu na Venezuela poderá acontecer também no Irã. Em uma coletiva, Trump chegou a dizer, em outras palavras, que é bom que as outras nações tenham visto o quanto foi fácil capturar Maduro e que os Estados Unidos poderiam fazer o mesmo com qualquer outro mandatário. Qual será o limite dos americanos? E qual o mínimo que se tem que fazer para não se tornar um inimigo do tio Sam? Uma das grandes preocupações de Trump está no poderio nuclear do Irã. Não é à toa que está tentando negociar mais uma vez com Khamenei
e selar um acordo sobre armas nucleares. É bom lembrar que, em junho de 2025, os Estados Unidos bombardearam as 3 principais instalações nucleares do Irã, dando fim a um conflito de 12 dias entre Teherã e Tel Aviv. Trump postou em sua rede, a Truth, que espera que o Irã venha para a mesa de negociações rapidamente, para entrarem em um acordo justo e equilibrado, sem armas nucleares. Ele ainda completou com suas costumeiras letras maiúsculas: o tempo está se esgotando. Ele ainda aumentou o tom da ameaça, dizendo que o próximo ataque será muito pior. Os Estados Unidos, que já mantém boa parte de sua força militar agindo no Oriente Médio, anunciaram agora que preparam o envio de caças à região. Se levarmos em consideração o que aconteceu na Venezuela, isso não é um blefe. Khamenei, no entanto, rejeitou as ameaças de Trump e alertou os Estados Unidos de que qualquer intervenção militar causaria danos irreparáveis, afirmando que a entrada deles no conflito é 100% prejudicial para o próprio país, referindo-se aos Estados Unidos, e que o povo iraniano não se intimida com tais ameaças. Ele também classificou a exigência de Trump pela rendição incondicional do Irã como retórica absurda. Ele ainda ressalta que os americanos devem deixar os problemas com Israel por conta deles e não interferir mais, ou sofrerão com as consequências. Trump, por sua vez, deve reconhecer, e claro que reconhece, que o Irã não é uma Venezuela. Em termos de poderio militar e principalmente nuclear, o Irã está anos-luz além do país sul-americano, sem falar de seus parceiros como Rússia, China, Líbano, Iêmen e até parte do Iraque. Por outro lado, como explicou a Time, Khamenei é conhecido por viver modestamente e às vezes em locais subterrâneos. Mas ele não é alvo de acusações criminais nos Estados Unidos, da mesma forma que alguns líderes estrangeiros. Além disso, o regime e as instituições do Irã diferem fundamentalmente dos da Venezuela, tornando improvável que uma remoção nos moldes de Maduro produza uma mudança significativa de regime. Por outro lado, é possível também que Khamenei não fuja para a Rússia, como alguns têm sustentado. É mais tentador para o Irã acalmar os próprios nervos e também de seus manifestantes, a fim de ter tempo para sentar numa mesa de negociações com os Estados Unidos, do que Khamenei pedir asilo político a Putin, que já está até o pescoço com sua guerra quase pessoal contra a Ucrânia e boa parte da Europa. Khamenei não é burro, muito pelo contrário. Teve vida suficiente para conhecer seus próprios limites e também até onde o seu país consegue chegar. O que se espera, no final das contas, é que todos esses países cheguem a acordos que beneficiem tanto o governo quanto a população. Guerra, até onde já vimos e sabemos, só serve para causar mortes, destruição e prejuízo para todos os lados. O assunto não deveria nem entrar nas mesas de discussões, mas isso é algo tão histórico e arraigado na humanidade que fica difícil imaginar um mundo sem conflitos, como os que sempre ocorreram e ainda estão fazendo parte do cenário geopolítico mundial.